Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico, que hoje o seu dia vai ser melhor do que ontem. Hoje, 6 de agosto, com o tema Há sempre mais margem de manobra que você pensa. Aprende a pensar em meio às dificuldades. Tempos difíceis podem ser suavizados, grandes apertos distendidos e fardos pesados tornados mais leves para aqueles que podem aplicar a pressão correta. Sêneca em Sobre a Tranquilidade da Alma. Alguma vez você já esteve perdendo desesperadamente um jogo que de repente você acabou ganhando? Lembra-se daquela vez que pensou que fracassaria em uma prova, mas com uma noite em claro e alguma sorte conseguiu obter uma nota decente? Daquele palpite do qual você não abriu mão e muitos desistiram, mas que brilhantemente se mostrou correto? É desse tipo de energia e criatividade e, acima de tudo, fé em si mesmo que você precisa agora. O derrotismo não levará a lugar algum, exceto ao fracasso. Mas concentrar todo o seu esforço no pequeno espaço, o pedacinho de oportunidade, é sua melhor opção. Um assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, certa vez comentou que ao redor daquela figura havia um sentimento. Se você fizesse tudo, você venceria. Tudo, ou como Marco Aurélio se expressou, se for humanamente possível, você pode fazê-lo. Os estoicos tinham uma visão muito interessante sobre as adversidades. Marco Aurélio diria que tudo o que acontece ao homem é porque é da medida do homem. Nada vem sobre você que não seja da medida que você suporta. E é por isso que no final do nosso texto de hoje, o Ryan Holiday citou Marco Aurélio. Se for possível, então aguente, então suporte, porque isso é humanamente plausível para você. Tudo que acontece contigo é da medida que você aguenta. Então as adversidades, elas não se tornam apenas obstáculos, mas se tornam também caminhos, caminhos de confiabilidade da vida para contigo. Quanto maior é a guerra, significa que melhor é o guerreiro. E essa guerra que você está travando significa a medida que você suporta. Se você está enfrentando uma adversidade gigantesca, que você não sabe como vai sair dela, lembre-se daquelas que você teve o mesmo pensamento outrora. Um momento que você achou que iria acabar com você, que iria destruir a sua jornada. Um desemprego, um luto, uma traição ou algo do gênero. E você passou, você está aqui. Aquilo que você pensava que era o fim, na verdade era um caminho para um novo capítulo. Porque tudo que chega sobre você é confiável na medida que você suporta. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque nós olhamos muito mais pelo tanto que vem do lado de fora e nos esquecemos do tanto que suportamos do lado de dentro. É como uma xícara de 500 ml, no qual eu despejo 2 horas água dentro dela. No final só restarão 500 ml, o resto transborda, o resto vai para fora, porque o resto eu não controlo. É a mesma coisa contigo. Não importa o tanto que vem de água do lado de fora, a tempestade, os desafios, os obstáculos, mas quanto você suporta do lado de dentro. O que você não suporta fica do lado de fora, é o que você não controla. O que você suporta, você absorve, você reutiliza, você se adapta e você se recria. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje. Que muitas vezes na vida você acha que não tem mais o que fazer, mas sempre tem uma manobra possível, sempre tem uma chance de você se adaptar, sempre tem uma chance de você mudar, nem que seja a sua visão diante do desafio, que antes era um problema e agora se torna um caminho, agora se torna uma solução. Quando você entende isso, você percebe que não é sobre as batalhas da vida, não é sobre o tamanho do exército opositor, mas é sobre a qualidade que você tem como um guerreiro. Quanto maior é a batalha, melhor é o combatente. E significa que estamos aqui por um propósito. E esse propósito é que cada vez mais venhamos nos tornar homens melhores, mulheres melhores, com base nos desafios que enfrentamos. Então, 2 exercícios para você hoje. Olhe para a situação que você está passando e pense que não é sobre ela, mas é sobre a sua qualidade. Quanto maior o desafio, significa que mais você suporta. Cada adversidade é um sinal de confiabilidade da vida. E segundo, olhe para tudo que você já passou e que um dia você pensou que seria o fim. E que hoje você está aqui. Mesmo que isso tenha deixado sequelas, mesmo que isso tenha deixado cicatrizes, mas você passou. E você passou porque só você poderia passar. Esse desafio era teu, porque ele era confiável apenas para ti. E não para fulano, não para Beltrano e nem para Ciclano, mas para você. É sobre o indivíduo, é sobre o que você suporta e não sobre o que vem do lado de fora. Não é sobre o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Comente aqui o que interpretaram e até amanhã.